Olá pessoal que curte meu canal, que assiste meu canal no YouTube. Vamos fazer a continuação das nossas aulas de geometria analítica usando GeoGebra. E agora vamos falar de mais um novo assunto, que é condição de alinhamento de três pontos. Fiz aqui o gráfico aqui GeoGebra. E eu vou estar utilizando o teorema de Thales para explicar como vocês vão encontrar a fórmula para resolver essa questão aqui. Saber se três pontos estão alinhados em uma reta. Você tem aqui o ponto A, o ponto B e o ponto C. Então, vamos fazer a relação utilizando o teorema de Thales. Fazer aqui. Que diz o teorema de Thales? Consideramos três pontos A, B e C alinhados. Pelo teorema de Thales, nós temos o quê? Que AB está para AC. Certo? AB está para C. Nós temos aqui, voltando à tela aqui do GeoGebra, nós temos aqui o seguinte, que o ponto A, ele vai ter coordenadas x1, y1. O ponto B vai ter coordenadas x2, y2. O ponto C vai ter coordenadas x3, y3. Para que nós possamos fazer essa relação, nós vamos dizer que esse ponto aqui, ele vai ser chamado também de A1, A2, B1, B2, C1, C2. Vocês vão entender depois por que eu estou fazendo isso. Então, voltando aqui para a tela do quadro, AB está para C. Ou seja, se AB está para C, A1, B1 está para A1, C1. A1, C1. Então, o que acontece? O que acontece aqui que o A1, se nós olharmos aqui, o A1, B1 vai ser a diferença de x2 menos x1, que no caso é a distância do ponto B ao ponto A. Então vai ser x2 menos x1. Então vamos lá. x2 menos x1. E o ponto AC não, segmento AC, que é do ponto A ao ponto C, vai ser a diferença entre x3 menos x2. Menos x1, aliás. x3 menos x1. Então vai ficar o quê? x3 menos x1. Essa aqui nós vamos guardar como a primeira equação. Vamos para a nossa segunda relação, que é usando a mesma relação que nós fizemos aqui anteriormente aqui, só que agora nós vamos usar os pontos de x, de y. Então nós vamos fazer AB está para AC, assim como A2, B2 está para A2, C2. Aí voltando lá para a tela anterior, para a tela do GeoGebra, vamos ver que o A2, B2 vai ser quem? Y2 menos, que é Y1 aqui, viu? Menos Y1. Y2 menos Y1. E o AC vai ser Y3 menos Y1. Então vamos aqui fazer aqui Y2 menos Y1, Y3 menos Y1.
Isso aqui vai ser a segunda equação. Vamos fazer uma comparação agora entre a primeira e a segunda equação. Então, comparando uma com a outra, vamos fazer uma igualdade. Vamos ter o que? Vamos ter que x2 menos x1 sobre x3 menos x1 é igual a y2 menos y1, y3 menos y1. Veja que isso aqui não é coisa difícil, é coisa fácil. Estou fazendo uma relaçãozinha básica aqui. Implica que nós temos agora o seguinte, nós vamos ter que, se eu fizer a relação aqui de y2 menos y1, eu posso fazer o seguinte, posso fazer uma multiplicação, na verdade, porque eu vou considerar que posso considerar o seguinte, posso considerar colocando aqui os valores de x e y na mesma equação. Você pode fazer uma comparação e pode dizer que esse valor é igual a esse e esse valor é igual a isso. Ou seja, esse está para esse começo está para isso. Faz uma nova relação. Então, no caso aqui, você pode colocar que y2 menos y1, como ele está dividindo aqui, pode considerar dividindo, vai ser, está para x2 menos x1, isso é igual y3 menos y1 está para x3 menos x1. Na verdade, estou fazendo uma comparação aqui de valores aqui. Aí, se eu fizer isso aqui e eu colocar esse valor aqui para esse lado da equação, vou ficar com uma operação de subtração entre duas frações, onde você vai ter y2 menos y1 sobre x2 menos x1 menos y3 menos y1 sobre x3 menos x1, isso vai ser igual a 0. Aí encontrei uma equação agora. Agora eu vou fazer a multiplicação de termos, considerando que eu posso calcular MMC, mas o mais correto a fazer é o seguinte, é multiplicar. Se você calcular MMC, vai acabar zerando. Então eu posso multiplicar cruzando assim, cruzando, vai ficar o que? y2 menos y1 vezes x3 menos x1 menos x2, aqui embaixo aqui, menos x2 menos x1 vezes y3 menos y1. Isso vai ser igual a 0. Certo? Até aqui dá para entender que isso aqui é igual a 0. Então o que acontece? Eu vou agora fazer uma operação matemática aqui de multiplicar termo a termo. Para isso eu vou ter que fazer a distributividade, na verdade, produto notável. A equação vai ficar enorme, por isso eu vou ter que apagar a tela e fazer de novo aqui embaixo. Vou apagar essa parte aqui embaixo aqui. Caso vocês queiram visualizar bem depois, vocês podem voltar ao vídeo, ou então podem pausar o vídeo e entender como foi que eu fiz. Eu vou fazer um produto notável, na verdade esse aqui é produto notável. Eu vou multiplicar, explicar como eu vou fazer aqui. Vou multiplicar esse com esse,
esse com esse aqui, esse com esse com esse aqui. E a mesma coisa eu fazer embaixo também. Fazer esse com esse com esse aqui, esse aqui e esse com zero ponto notável. Fazer a distributividade das equações. Então vamos lá. y3, não, aliás, y2 vezes x3 vai dar y2x3. x3. Aí menos y2 x1. 2x1. Aí menos y1 x3, menos com menos mais, isso aqui, ó, isso aqui, mais y1 x1. Pronto, primeira equação eu fiz. Agora vamos lá. Tem um sinal de menos aqui, ó. O sinal de menos tem que ser esse sinal de menos aqui. Então aqui eu vou colocar entre parênteses, entre colchete, aliás. x2 vezes y3 vai dar x2y3. y3. Aí mais com menos dá menos x2 y1 menos x1 y3 e menos com menos dá mais x1 y1. Pronto. Como aqui é negativo fora, tudo que vai estar aqui dentro vai trocar de sinal. Vou repetir de novo a equação aqui, vai ficar y2, isso aqui igual a zero, viu? Igual a zero, ó. y2 x3 menos y2 x1 menos y1 x3 mais y1 x1 menos x2 y3 menos com menos dá mais x2 y1 menos com menos dá mais x1 y3 menos x1 y1 igual a zero. Agora vamos procurar aqui elementos simétricos na equação, porque tem. Vamos procurar aqui. Vamos dizer aqui, y2 com x3, tem algum? Vamos aqui, x1 y1 tem o simétrico. Aqui, ó. x1 y1, esse aqui elimina com esse. Desaparece esses dois. O próximo. Não tem nenhum, é só esse mesmo. Então vamos lá, se eu organizar a equação de novo aqui, eu vou ficar com o quê? Vou apagar aqui em cima aqui a tela aqui para poder fazer aqui. Como eu disse, se você tiver dúvida, é só voltar depois a videoaula e visualizar de novo isso aqui. Então vamos organizar de novo. Eu vou ter aqui, ó, x1 y2 menos x1 y3 mais x2 y3 menos x2 y1 mais x3 y1 menos x3 não, x3 y2 igual a zero. Então o que acontece? O primeiro termo da igualdade, que é isso aqui, ele corresponde ao produto de uma matriz. Matriz que, quando nós configuramos essa matriz, a partir dos elementos de uma reta, nós vamos ter uma matriz dessa forma aqui. x1
Y1, um aqui, X2, Y2, 1, X3, Y3 e um aqui também. Você vai utilizar de sarrista para poder resolver isso aqui, e você vai encontrar o determinante dessa matriz aqui. Então o que acontece? Se nós fizermos aqui a matriz, nós vamos imaginar o seguinte, que calculando ela, nós vamos calcular o determinante dela. Se o determinante dela for igual a zero, os pontos estão alinhados. Determinante dessa matriz aqui. Se D for igual a zero, os pontos estão alinhados. Alinhados. Se D for diferente de zero, os pontos não estão alinhados. Não há alinhamento. Certo? Alinhamento. Então, é assim que se calcula para poder você encontrar a condição de alinhamento de 3 pontos. Certo? Vou parar esse vídeo aula por aqui, porque para não ficar muito grande, mas na próxima videoaula eu vou estar dando exemplos para fixar o conteúdo a respeito de condição de elementos de 3 pontos. A todos um bom dia, fiquem em paz, certo? Me ajuda a divulgar meu canal, curtam minhas videoaulas, se inscrevam para que eu possa gravar mais videoaulas para vocês, tá? A todos, fiquem com Deus.